Porque Deus disse que enviaria o espírito do erro e permitiu que eles errassem. Amém? Então você volta na palavra de Deus. Jesus disse meditar nessa escritura, porque só ela que de mim Testifica. fala só de Jesus. Então você está vendo o Espírito Santo? Os discípulos não tinham o Espírito Santo, andavam só com Jesus. Amém? Andavam. Aí depois a Bíblia fala que, havendo Deus outrora falado pelos profetas lá atrás, aos Hebreus 1:1, diz assim: hoje fala pelo seu Filho, a quem constituiu tudo. Amém? Constituiu lá no céu, aqui na terra, para que tomar conta. Então, quando vem Jesus falando, aquilo que ele estava falando é o próprio Deus. Amém? Então, o próprio Deus falando. Muitas vezes ele falava como Deus e muitas vezes ele falava como homem. Amém? Mas o que é Jesus Cristo, no caso? Jesus Cristo é o Cordeiro, é o templo de Deus, é um corpo que Deus está usando. Amém? Para falar comigo e com você aqui na terra. Então agora isso que nós estamos lendo, mas isso aqui ninguém lê não, tá bom? Isso aqui não traz benefício para eles não. Mas como Deus nos deu, a gente vai falar a respeito disso, tá bom? Então vamos ler de novo? Diz assim: o cabeçalho diz a purificação do templo. Ah, irmão Carlos, mas a igreja somos nós. Então você é pior do que, não é o templo, não é a parede, somos nós. É você que tinha que ser purificado e não fazer isso. Quem entendeu? Era a pessoa que não podia fazer isso, porque ele é o templo de Deus. E se ele faz, alguma coisa está errada. Quem entendeu? Então diz assim: entrando no templo, lá, quando chegou Jesus, começou a expulsar todos que nele vendiam e compravam. Então tinha virado comércio lá, isso? Tinha ou não tinha? E hoje? Mesma coisa. Quer entender, irmão? Mesma coisa. Deus reprovou lá atrás, agora não vai reprovar não. Está reprovado. Deus não mexe na sua palavra. Quem entendeu, diga amém. Deus não dá duas ordens. Deus não fala lá no Velho Testamento e aqui no Novo. Não, cara, lá aqui, não tem nada disso não. Deus é justiça. Deus não fala duas linguagens. Você não vai ver na Bíblia. Não é nada que fica um versículo contra o outro. Entendeu, diga amém? Então lá diz assim: então eles vendiam e compravam. Isso aqui era o povo judeu, amém? Lá no templo, onde alguém disse para o Senhor Jesus: vê esse templo bonito. Jesus disse: coitado de vocês, esse templo aqui não vai ficar pedra sobre pedra. É onde eles vendiam, amém? Porque ali que era para ser um lugar de bênção, eles fizeram da casa de Deus casa de comércio. Quem está entendendo? Falei o que? Comércio? Olha, os irmãos que depois que tiverem da oferta, os irmãos querem fazer pix, os irmãos podem fazer pix. Ah, meu Deus do céu, está assim o mundo, irmão. As igrejas estão assim. Amém? Passa maquininha. Amém? Não se tira mais oferta. Passa maquininha. Não é feio, não é feio. Aí você vai ver assim, todos de Deus. Né? O negócio é feio. A Bíblia diz que Deus toma conta da sua igreja. É Ele que sustenta ela. Não deixa faltar nada. Amém? Então vamos continuar lendo, diz assim: dizendo-lhe, está escrito. Estava escrito. Então não pode mudar, tá bom? E diz assim: a minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela covil de salteadores. Quem assalta é o quê? Ladrão. Amém? Salteadores. Ai, meu cara. O negócio é. Vamos continuar lendo? E todos os dias ensinava no templo, mas os principais dos sacerdotes, está vendo os grandão lá, e os escribas, é aqueles que escreviam a lei. Amém?
Jesus, certa feita, disse a seus escribas, fariseus hipócritas, raça de víbora, vocês fazem a lei e nem sequer com o dedo tentam mover. A lei era para os outros, às vezes Deus não andava na lei. É de Deus isso? Quando veio Jesus, Jesus disse que para nós cumprir toda a lei do Senhor, a Bíblia fala que aquilo que o Senhor não quer para você, não queira para os outros. Amém? Assim você cumpre a lei. Mas a lei é de Deus. Tudo que você não quer para você, não queira para o... Você quer que alguém te ama? Mas você ama os outros? Amém? Quer que alguém fale bem de você? Mas você fala bem dos outros? Quem entendeu? É assim ou não é assim? A Bíblia, Jesus veio e disse assim, essa é a lei e os profetas. Travou ali. Para mim e para você. Você não pode. Passou disso, está fugindo da lei, tá bom? Então vamos lá. Versículo 48. E não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 8. Lucas 8. Esse evangelho aqui se prega na televisão, tá bom? Esse evangelho é escondido do povo da televisão. Quem entendeu? Diga bem. Amém? Então vamos lá, Lucas 8. Lucas 8, 4. Diz assim, vamos lá. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse-lhe por parábola. Por que por parábola? Para eles não entenderem. Porque o povo judeu já estava julgado. Amém? Jesus sabia que eles iam tropeçar na pedra de esquina. E essa pedra de esquina era Jesus. Amém? Quando veio Jesus, Jesus já sabia daquilo. Mas Jesus tinha que pregar o evangelho. Amém? Porque a Bíblia diz, como pregarão se não há quem, como ouvirão se não há quem pregue? Então vem Jesus trazendo boas novas de salvação. Por isso que Jesus mandou pregar o evangelho, para advertir as pessoas, para as pessoas não dizer que não ouviu. Quem entendeu? Diga amém. Deus não faz isso. Deus não cobra nada de você sem antes mandar os profetas te avisar. Por isso veio os profetas falar coisas que as pessoas não querem ouvir, mas são coisas de Deus. Quem entendeu? Então vamos lá. Vou voltar para Lucas 8,4, que diz assim, ajuntando-se uma grande multidão e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábola, um semeador saiu a semear a sua semente. Os irmãos falam, a sua semente. Amém? Quem veio semear essa semente foi Jesus. Então aquela semente é dele. Amém? Ele é o semeador. E depois nós vamos prestar atenção e depois ler lá em João 15, mais ou menos. Vamos continuar lendo aqui. Diz assim, o semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisado as aves do céu e a comeram toda aquela semente, ficou sem nada. E outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, não germinou. Amém? E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram. E outra caiu em boa terra. E outra caiu em boa terra. E nascida produziu fruto, cento por um, dizendo ele essas coisas, clamava quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Então para eles lá, Deus estava falando que era para eles não entenderem, mas para nós aqui, para nós entender. Amém? Então, Jesus que trouxe essa boa semente. Aí você vai olhar o que é essa semente? É a palavra que está escondida nas igrejas. Por exemplo, hoje que estão ouvindo aqui, programa de televisão, vocês não vão ouvir essas coisas, porque senão espanta as pessoas. Você vai entender? Quem entendeu, diga amém.
Então você tem que ser ovelha de Jesus. Que as coisas de Deus é para te levar para o céu. Não é para você ficar atrás de homem, ouvindo homem. Amém? Você pode ouvir o homem, mas que esteja pregando a palavra de Deus e não soltando uma. Por exemplo, aqui nós pregamos salvação. E se aqui não pregasse salvação? Pregasse cura, libertação, pregasse alguma coisa para você prosperar, isso é demônio. Isso não é de Deus. Deus nunca mandou fazer isso. Amém? Deus mandou você buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Você não precisa estar orando nem buscando. Basta você ser ovelha. E deixa Jesus cuidar de você, porque Ele é o teu pastor, e Ele sabe que você necessita. Mas não, vamos pregar, como fala? Prosperidade. Quem que não quer prosperidade hoje? Amém? Esse negócio de prosperidade é diabólico. Amém? Deus nunca mandou pregar prosperidade. O irmão Carlos quer dizer que eu vejo alguém que prega prosperidade e então é homem de Deus. Não, não é homem de Deus. O que você está ouvindo hoje, eu falo que não é, porque ele não usa a Bíblia para a salvação. Quem está entendendo? Só aqueles minutinhos para enganar a plateia. E é assim ou não é assim? Vamos continuar lendo para você ver, prestar atenção. Versículo 9, é isso? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí diz assim: esta pois é a palavra, a semente é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ele lê lá, lê nada. Não lê não. Só prosperidade, casa própria, vai pedir o dízimo de você, a oferta, vai passar a sacolinha. Só dinheiro, irmãos, só dinheiro. Isso não existe, tá bom? Foi isso quando Jesus veio lá, eles estavam vendendo, fazendo comércio dentro da casa de Deus. Ah, não, cara, isso que o senhor está falando, eles fazem também? Faz! Deus reprovou lá, reprova aqui também, porque ele não muda, não muda. Nossa, irmão Carlos, é? Jesus mandou pregar esse evangelho, esse que nós estamos pregando aqui. É a palavra, a semente. Não é aquilo que vocês não estão vendo aqui, não. Quem entendeu, diga amém. Então vamos continuar lendo? Eu parei agora no 12 diz assim. Então o 11 diz assim: esta coisa é a parábola, a semente é a palavra de Deus. É a palavra. Se não usar a palavra, mas você não vai procurar na Bíblia, você não vai ver palavra para você ficar rico. Tá bom? Nem prosperar, tá bom? Não existe isso, tá? E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo, tá vendo? Então a palavra de Deus é para você crer e ser salvo, tá bom? Então vamos lá. Versículo 13. E os que estão sobre a pedra, esses são os que ouvindo a palavra recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Por isso que a igreja de vez em quando enche, coisa sai um pouco, né? São coisas normais. Versículo 14. E aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram e indo por diante, são sufocados. Vamos lá, por que eles são sufocados? Com os cuidados e o quê? Riquezas. Ué, mas eles pegam riqueza. É de Deus? Aqui está falando que você vai perder a sua fé. Porque está atrás disso. Quem entendeu, não? O homem, cara, nunca ouvi falar isso, não viu, porque esse evangelho é escondido, ninguém fala. Quem está entendendo, irmão? Amém? Então vamos continuar lendo. Esse que caiu, acho que nos pedregais, onde foi? Que caiu entre espinhos. Então vamos lá. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados
com os cuidados e riqueza, vamos lá, e deleites da vida. E não dá um fruto, fica pensando só em riqueza no amanhã, o que eu vou ter, o que eu vou fazer. Não pensa nas coisas de Deus. Quem entendeu, diga amém. Você tem todo o direito de trabalhar, estudar, mas você não pode deixar as coisas de Deus em segundo plano. Jamais. Quem entendeu? Amém? Vocês que foram Deus em primeiro lugar, Deus cuida de você. As coisas para você se tornam mais fáceis. Aquilo que ia ser tão difícil, Deus dá para você enquanto você dorme. Quem entendeu? Então vamos continuar lendo, que diz assim. O 15. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Amém? Então são os que ouvem a palavra. Jesus disse assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é para fazer comércio, não? Não é para pedir dízimo, oferta, não é para essas coisas, não. Quem entendeu? Que fé tem essas pessoas que ficam ouvindo essas coisas que não são a palavra? Não tem fé nenhuma. Amém? A fé é para ouvir a palavra de Deus. O que os irmãos estão ouvindo aqui é a palavra. Então os irmãos estão sabendo o que é certo e o que é errado, dado pelo próprio Deus. Porque será todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. E aonde está Deus? Onde está Deus? Dentro da Bíblia. E não se abre as Bíblias para pregar nesses lugares. Amém? Porque quando abre a Bíblia e começa a falar, é Deus que está falando. Pela Bíblia, não pelo homem. Agora estamos vendo aqui. Quem está entendendo, diga amém. Então vocês vão ver, irmãos, que no dia que nós estamos vivendo, lá quando veio Jesus, o povo de Deus já estava perdido. Amém? Então você vai ver, quer ver a sua Bíblia comigo? Em Gênesis 6. Gênesis 6 diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Foi o tempo de Noé, tá bom? Nós estamos vendo? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Então lá os filhos de Deus começaram a estudar com elas. Amém? E fazer o que mais? Filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então estava tudo misturado, amém? Nossos dias é a mesma coisa, tudo misturado. E a ordem para mim, para você, é sair dela, povo. Como sair dela? Nós estamos no mundo? Não. Então veio Jesus fazendo boas novas de salvação. E depois do Pentecostes, mandou pregar essa palavra. Amém? Porque essa palavra, quando cair em boa terra, ela vai dar fruto. E essa boa terra são aquelas pessoas que aceitou a palavra. Amém? E quando aceita a palavra, ele começa a dar fruto. Porque aquela palavra está dentro dele, a palavra de Deus. Quem entendeu? Então, sem querer, ele começa a falar para o outro. Olha, eu aceitei Jesus, agora eu sou cristão, está vendo? A própria semente, amém? Dando fruto, falando de Deus, porque foi plantado dentro dele. Os irmãos estão entendendo, não? Amém? Então isso que nós estamos vendo aqui, foi quando Deus estava preparando Noé, que ia acabar com tudo, ia só salvar a família dele, amém? Porque lá atrás, o povo começou a se misturar e por aumentar a maldade, igual nos nossos dias que está aumentando, é a maldade que fala, não. Essas coisas ruins, sabe?
Então Deus falou, vou acabar com tudo, senão o negócio está feito. E nos nossos dias é a mesma coisa. Porque veio Jesus e disse, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Então, lá eles misturaram todo mundo, aquela mistura toda. Hoje é a mesma coisa. E hoje é muita maldade. É maldade, não é? Hoje você não pode olhar para ninguém, brigar, nem sequer pensar em discutir, falar que o outro te fechou, que é melhor deixar te fechando. Depois está entendendo? Vai arrumar confusão. Né? Então é a mesma coisa, Jesus pega nos nossos dias, transporta para lá, dizendo que aconteceu lá, vai acontecer aqui também. Por isso, quando eu pregar o Evangelho, para você aceitar Jesus Cristo, para que essa palavra tenha lugar no teu coração e você ser salvo. Amém? Vou aproveitar, abra sua Bíblia, vamos ler algum versículo, eu ia falar mais alguma coisa, mas não vai dar tempo. Abra sua Bíblia comigo, em João 3,8, Evangelho de João 3,8, acho que é aqui pertinho mesmo. É Lucas e João. João 3,8 diz assim, quando vê Jesus, falando para Nicodemos, amém? Nicodemos era um homem bastante conhecido na época, só que ele não sabia, não conhecia as coisas espirituais. E Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Quem ia nascer de novo, deixar o nascimento dos nossos pais e aceitar Jesus Cristo e nascer da água e do Espírito. Então, para você nascer da água e do Espírito, tem que a palavra de Deus estar em você. Quem está entendendo? Porque o Espírito Santo te leva para a palavra. E a palavra mostra quem é Jesus. Está vendo? O Espírito Santo te leva para a palavra e você vai conhecer quem é Jesus. Aí você vai conhecer que Jesus que é o Cordeiro, que é o próprio templo, que é o sacrifício de Deus. Você vai conhecer que Ele é o próprio Deus. Quem está entendendo? Pelo Espírito Santo. Senão você não vai conhecer, e mesmo você lendo, você não vai dar crédito. Quem entendeu? Diga bem. Por quê? Porque lhe falta o Espírito. Porque lhe falta, você não é uma boa terra. A palavra, todas elas não germinou em você. Você creu mais ou menos. Não assim como ela é. Quem entendeu? Eu falei que ia 3,8 diz assim, Jesus dizendo, o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então, quando nós nascemos do Espírito, agora eu sei quem eu sou, eu sei quem é Deus, eu sei para onde eu vou. Quem está entendendo? Mas quem não teve esse nascimento, não vai saber. Amém? Jesus está dizendo, o vento sopra para tudo é lugar, você não sabe para onde ele vai, está vendo? Você não tem a visão. Mas quem é nascido de Deus sabe. Quem entendeu? Diga amém. Bom, vamos ler mais um pouquinho, já nós vamos embora. Dou graças a Deus por mais um culto, dou graças a Deus pela palavra de Deus. 5,25 de João mesmo, tomara que seja. 5,25. Você vai achar? Estamos assim no 5,20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. E depois do Pentecostes, lá que Deus vai começar a mostrar para eles. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Traduzido para mim e para você. As suas orações serão ouvidas em nome de Jesus. Se não for em nome de Jesus, não ouve. Jogou ao léu. Quem está entendendo? Amém? Se você gosta de Deus, ama Deus e
nossa, mas e o pai que não sei o que, não sei o que, e não aceita o que Jesus falou, você não tem o pai. Porque o pai está no filho. Quem entendeu? Agora, se quem honra o filho, honra o pai. Porque é o filho que Deus enviou para você ouvir o que ele está falando. Deus não vai descer lá do céu e falar uma que você não vai ouvir. Que ele é espírito, é como se fosse um vento. Então tem que usar alguém. E ele usou o seu filho Jesus Cristo. E usa nós hoje pelo Espírito. Eu não posso falar de mim mesmo. Temos que continuar na mesma linguagem. Quem está entendendo? Vocês estão vendo aqueles que pregam o Evangelho e aqueles que fingem pregar o Evangelho. E vai para outro lugar. Vai pregar outra coisa. Quem entendeu? Bom, versículo 24 diz assim: para que todos honrem o filho como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Está vendo? Se você não acreditar que Deus é o único, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se você não acreditar que Deus está em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, está ruim, hein? Entendeu? Isso que eu estou falando aqui, isso não é bem programa de televisão. Não existe isso. Quem está entendendo, realmente? Não existem essas coisas. Então, vamos lá, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha, é isso que nós estamos falando hoje, tá bom? E crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então precisamos de Jesus, irmãos. Nós temos o Espírito dentro de nós, e esse Espírito vai ser julgado. Deus deu uma chance para você aqui nessa terra, para você que é dona de si, dono dos seus pensamentos, com o seu livre-arbítrio, ou você aceita Jesus ou despreza Jesus. É assim, foi por isso que Jesus mandou pregar o Evangelho, foi por isso que Jesus deixou a igreja, amém? Para trazer boas novas de salvação. Então, o teu espírito, a tua carne não quer, não. Tua carne não quer Deus, tua carne gosta dessas coisas igual eu gostava. Quando eu era cristão, a gente fazia uma taça, uma garrafa assim de caipirinha, e aí eu, minha irmã, que estava no fundinho, e em casa era uma festa, né, amigo? Era tudo rico, só alegria para todo lado. Eu era um cachaceiro danado. Você acha que minha carne queria Deus, irmão? Hã? Que nada, irmão, fumava igual um zumbi. Quando eu fui para a igreja, punha um cigarro na meia, e saía da igreja, já pegava o cigarro, fumando, e entrava na igreja, punha na meia de novo, saía da igreja, fumava de novo. No foi um dia, eu peguei o cigarro, saí da igreja, fui fumar, Deus falou comigo: por que você vai fumar? Você não tem mais vício, eu te tirei. Eu tinha 2 vícios, um que era de fumar, e o outro que era ficar com o cigarro no dedo, e acendia um atrás do outro, assim. Fedia catinga, aquele negócio de cigarro. Você pode estar entendendo? Eu entrava no ônibus, aquele ônibus lotado assim, de repente todo mundo descia antes. Catinga de cigarro. Levantava de madrugada para fumar. Nosso irmão, amém? Era escravo do vício. Deus me libertou de tudo isso. Amém? Deus veio para nos libertar daquele negócio carnal que você tem. Porque se você está preso no vício, o vício é mais forte que você. E você precisa de Deus para te ajudar a sair disso. Quem está entendendo, meu? Então, quando você se rende ao Senhor, Ele te liberta, Ele te livra disso. Porque o homem não consegue sair sozinho, não. Quem entendeu, diga amém. Então, precisamos aceitar Jesus Cristo como nosso Deus, nosso Salvador, como nosso libertador. E é Ele que te liberta de todo mal. Fora disso, fica difícil. Amém? Então, podemos ver versículo, vamos voltar a casa. Nós estamos falando sobre a semente cair em boa. Eu estou dizendo para os irmãos que a semente é a palavra. Tá bom? Então você vai ver por que tem os que aceitam, tem os que não aceitam. Aí é Deus quem sabe. Mas Deus mandou pregar o evangelho.
Gera, tá bom? Então, versículo, deixa eu ver, versículo não. Vamos ler mais o versículo para nós irmos embora. E agora, 12h47, vamos ver se é de João. Talvez seja. E o camarim for molhar o dedo para contar. Passando na língua. 8 o quê? 8h47, né? 12h47. Falei 12? Então vamos lá, 12h47. Tomara que seja isso mesmo. É isso mesmo, tá bom? Diz assim, 12h47. Vamos lá. Vamos ler o 42 para nós ir embora, que diz assim, 12h42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então, Jesus veio, muitos criam nele, mas ficavam com medo dos judeus, porque os judeus eles eram contra Deus e contra o povo de Deus. Os irmãos estão entendendo? E eles matavam mesmo. Versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou dizendo, vamos lá, quem crê em mim, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Porque Deus é um só. Está vendo? Deus é o meu. Jesus disse, eu e o Pai somos, não é dois, não é três. Quem está entendendo? Então, vamos lá. Jesus está dizendo assim, quem crê em mim, vamos de novo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Porque Deus está em Cristo ali. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Então Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Pai. Aí você vai lá, as pessoas acham, nossa, imagina que é isso. Não é assim? Pai é outro. Pai é outro. Está escrito na Bíblia. Mas Jesus não crê na Bíblia. E daí? Amém? Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. E é esse Evangelho que estamos pregando. Amém? Dizendo que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Pai. Tem gente que fala o contrário? Amém? Não. E todos nós vamos ser julgados por ele. Todos. Todo joelho, todo baralho, toda língua confessará que ele é Senhor. É Senhor, não é senhores. Não tem dois. Tudo que é de Deus é um. Amém? Um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito, um só batismo. Meu irmão, cara, mas tem dois. Não, na Bíblia só tem um. O outro foi inventado. Amém? Sem ficar como está na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Vamos lá, versículo 46. Eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça não permaneça nas trevas. Eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão, nas trevas. Amém? E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Vamos lá. Quem me rejeitar a mim, e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue, a própria palavra. Pronto. Jesus está dizendo que ele não veio para salvar, mas só que ele tem a palavra. Se você não acredita nele, como que você vai querer ser salvo? Quem está entendendo, diga amém. Então ele veio para salvar. Então lá, versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho, essa há de julgar no último dia. Foi o que eu falei para os irmãos. Todos nós vamos ter que passar por ele. Tá bom? Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas
Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem, e nós aqui também a mesma coisa, a mesma palavra, porque nós temos o mesmo Espírito de Deus. Entendeu? E se quiser desvirtuar, aí é outra coisa. Amém, irmãos? Então, dou graças a Deus por essa igreja, dou graças a Deus pela palavra de Deus, dou graças a Deus por Deus ter revelado a nós pequeninos. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por mais um culto, e que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir a mente das pessoas aí para dar crédito à palavra de Deus, e que Deus abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus, porque eu não sabia que eu sou essa boa terra. Você não sabia que você era essa boa terra, mas Deus sabia. Amém? A Bíblia diz que o meu nome, o seu nome estava escrito no livro do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós éramos da família dele. Amém? Se perdeu, todo mundo se perdeu. Aí Jesus morre por mim, morre por você. Agora, quando você começar a ouvir falar de Jesus, você vai ver que dentro de você vai despertar, parece que eu conheço esse nome, parece que tal, porque você veio de lá. Amém? É pelo Espírito de Deus. Talvez você não saiba, mas Deus já te conhecia. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, de todo o nosso coração, por mais um culto, por mais um fim de semana. Obrigado, Senhor Jesus querido, por tudo e por tudo. O Senhor é tudo que nós precisamos, porque sem Ti nós somos, não podemos ir a lugar nenhum, Senhor. Eu oro, Senhor, em favor da minha irmã Vilma, que o Senhor possa fazer a Tua obra no coração do Espírito dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nos despede-nos em paz. Cuide da minha família também, da família dos teus pequeninos, e que o Teu nome seja exaltado e louvado acima de todas as coisas. Nos despede-nos em paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo.